Em meio aos famosos relatos e aos grandes impérios, há tesouros históricos esquecidos, povos que moldaram destinos em silêncio, longe dos holofotes da memória coletiva. Sociedades intrigantes, avanços tecnológicos surpreendentes e legados que, embora obscurecidos, permanecem vibrantes nos anais da história. Bem-vindo às margens do Pacífico, onde os ventos sussurram segredos da mais antiga civilização das Américas, em Caral Supi. Erguendo-se nas planícies costeiras do atual Peru, esse enigma arqueológico nos transporta para aproximadamente 5.000 anos atrás, um tempo quando as pirâmides do Egito ainda estavam por nascer. Abandonada por volta de 1800 a.C., Caral Supi destaca-se como berço de sofisticação, com sua complexa organização urbana, arquitetura monumental e avançadas práticas agrícolas. Enquanto o resto do mundo estava apenas engatinhando na marcha do progresso, esta civilização já dançava ao ritmo de seu próprio desenvolvimento. As pirâmides de Caral, com suas plataformas circulares e praças esculpidas na pedra, contam histórias de liderança visionária e engenhosidade arquitetônica. Seus habitantes não apenas moldaram a paisagem física, mas também os alicerces da sociedade, estabelecendo um padrão que ecoaria nas eras subsequentes. Uma sociedade que, apesar de esquecida por séculos, agora ressurge, como um eco sutil da incrível diversidade da experiência humana ao longo do tempo. Caral Supi, uma pérola perdida nas areias do passado, aguarda ser desvendada, convidando-nos a mergulhar em suas histórias entrelaçadas com o tecido da humanidade. As antigas rotas comerciais da Ásia Central, onde o Império Kushan floresceu como um elo entre culturas, um epicentro de comércio, religião e inovação. Este império, que se estendeu pelos territórios do que hoje é o Afeganistão, Paquistão e norte da Índia, deixou uma marca indelével na história. Nos confins do primeiro milênio, os Kushans emergiram como governantes cosmopolitas, promovendo a fusão de tradições persas, gregas, indianas e chinesas. Sua capital, Peshawar, tornou-se um crisol de culturas, refletindo uma era de esplendor artístico e trocas intelectuais. As moedas com retratos reais e divindades testemunham a riqueza não apenas material, mas também espiritual, que os Kushans buscavam. No entanto, como muitos impérios, o esplendor dos Kushans desvaneceu-se lentamente, deixando um legado cultural que ressoa em monumentos e textos antigos. Em meio às terras antigas da Etiópia, emerge um reino cujas raízes se entrelaçam com o tecido da história africana, o reino de Axum. Nestas terras de mistério e tradição, Axum floresceu como um farol de civilização, desenhando uma narrativa rica que ecoa através dos milênios. Axum, orgulhosa de sua localização estratégica na interseção de rotas comerciais, foi um centro de comércio e poder político. Seu povo desenvolveu uma complexa sociedade com uma escrita própria. As estelas de obeliscos de Axum são testemunhas imponentes da sofisticação arquitetônica e cultural dessa civilização. Mas a grandeza de Axum não se limitou apenas às margens do continente africano. As relações comerciais estendiam-se às civilizações do Mediterrâneo, Índia e até mesmo à China. No entanto, à medida que os séculos avançavam, Axum caiu nas sombras do esquecimento. As razões por trás desse declínio continuam a intrigar historiadores, mas sua influência não desapareceu completamente. O legado de Axum ressurge em lendas locais, nas igrejas escavadas na rocha de Lalibela e nas tradições culturais da Etiópia. Nas terras ancestrais da Mesopotâmia, o reino de Mitanni teceu sua narrativa única no tecido da história antiga. Entre os rios Tigre e Eufrates, esse reino floresceu como uma força política e cultural, moldando as tradições da região. Mitanni surgiu como um poderoso reino indo-ariano, exercendo sua influência durante o segundo milênio antes de Cristo. Com sua capital, Vashukani, tornou-se uma potência na diplomacia e no comércio, estabelecendo relações com o Egito, a Síria e Hati. A sociedade mitaniana prosperou em uma rica mistura de culturas, incorporando elementos indo-arianos e hurritas. Seus governantes, conhecidos por sua habilidade política e militar, enfrentaram desafios constantes na arena geopolítica. Apesar de sua grandeza, o reino de Mitanni gradualmente desapareceu dos registros históricos. As razões por trás de sua queda permanecem envoltas em mistério, mas seu impacto na história do Oriente Médio ressoa em tradições posteriores. Em meio às vastas extensões do deserto do Saara, surge a sombra intrigante do Império Garamantes, uma civilização esquecida que floresceu onde poucos ousaram se aventurar. Entre dunas de areia e oásis isolados, os Garamantes moldaram uma sociedade única, desafiando adversidades climáticas e geográficas. Este império,
cujas raízes mergulham na antiguidade, ergueu-se como uma força significativa no norte da África, prosperando entre o século V a.C. e o século V d.C. Os Garamantes eram conhecidos por suas habilidades engenhosas na gestão da água, criando sistemas de irrigação e túneis subterrâneos para aproveitar os recursos escassos do deserto. Com estruturas intrincadas e uma economia baseada no comércio, os Garamantes não apenas sobreviveram nas areias escaldantes, mas também prosperaram. A posição geográfica única dos Garamantes permitiu-lhes estabelecer rotas comerciais cruciais, ligando o norte da África ao Mediterrâneo. Essa conexão estratégica impulsionou sua influência política e econômica. No entanto, com o avançar do tempo, o Império Garamantes desapareceu dos anais históricos, e as razões exatas permanecem envoltas em mistério. Nas terras da Península Coreana, o reino de Silla ergueu-se como um farol de cultura e poder. Entre as montanhas e rios, esta civilização antiga floresceu, deixando uma marca indelével na história coreana. Silla, que prosperou do século I até o século VII, desempenhou um papel crucial na unificação dos três reinos da Coreia. Sua capital, Jeonju, tornou-se um epicentro de arte, ciência e espiritualidade, onde templos e palácios refletiam a grandiosidade dessa sociedade. Templos como o Bulguse e a Gruta de Seogguron testemunham a devoção espiritual e o patrocínio real às artes. O governo centralizado de Silla, liderado por uma monarquia hereditária, permitiu o florescimento das artes, ciências e comércio. Apesar de seu apogeu, o reino de Silla enfrentou desafios externos e internos, culminando na unificação da Península Coreana pelos reinos Goryeo. No entanto, o legado de Silla permanece na identidade cultural da Coreia. Nas vastas planícies da Eurásia Central, a cultura Andronovo deixou sua marca como uma das civilizações mais intrigantes da Idade do Bronze. Entre os rios Ural e Yenisei, essa cultura prosperou, construindo uma narrativa rica de inovação e intercâmbio cultural. Andronovo, que floresceu entre 2000 e 900 a.C., testemunhou o surgimento de comunidades agrícolas e nômades em uma simbiose única. Essa cultura desenvolveu técnicas metalúrgicas avançadas, especialmente na produção de objetos de bronze, destacando-se como uma potência tecnológica de sua época. Com suas habilidades de metalurgia, a cultura Andronovo influenciou regiões vizinhas e estabeleceu redes de comércio extensas, conectando o oeste e leste da Eurásia. A natureza nômade da cultura Andronovo é evidente em suas estruturas arquitetônicas temporárias e na presença de sepulturas ricas em objetos. Estas sepulturas indicam uma sociedade hierarquizada, onde líderes eram honrados com bens valiosos em suas jornadas para o além. Embora os motivos para o declínio da cultura Andronovo permaneçam parcialmente envoltos em mistério, seu legado continua a ser desvendado por arqueólogos modernos. Nas terras antigas do Japão, a civilização Jomon deixou uma marca única e duradoura. Em um período que se estendeu de aproximadamente 14.000 a 300 a.C., os povos Jomon moldaram uma cultura distinta que desafia muitas das convenções históricas. A civilização Jomon é notável por suas cerâmicas únicas, marcadas por padrões complexos e formas diversificadas. Estes artefatos revelam uma habilidade artesanal avançada e uma conexão profunda com a natureza, uma vez que muitos deles apresentam motivos inspirados em elementos naturais. A sociedade Jomon era semi-sedentária, envolvendo-se na caça, pesca e coleta, mas também experimentando com a agricultura incipiente. Suas habitações variavam de abrigos temporários a estruturas mais permanentes, indicando uma adaptação flexível às condições ambientais. Apesar de sua contribuição distinta para a história japonesa, o declínio da civilização Jomon e as razões por trás dele permanecem em grande parte desconhecidos. Nos domínios do antigo Saara, o Império Vagadu, também conhecido como Império de Gana, floresceu como um oásis de prosperidade e comércio no coração da África Ocidental. Entre os séculos IV e XI, este império ergueu-se como uma potência, desempenhando um papel vital na região. Vagadu ficou conhecido por sua riqueza, principalmente derivada do comércio de ouro e sal. Suas rotas comerciais ligavam o norte, rico em sal, ao sul, repleto de minas de ouro, criando uma rede econômica que sustentava a grandiosidade do império. A cidade de Kombi Salé, capital de Vagadu, era um centro cosmopolita, abrigando mercados prósperos, universidades e mesquitas. Sua riqueza não se limitava apenas aos recursos naturais, Vagadu também prosperava como um centro intelectual, promovendo a disseminação de conhecimento e cultura. A queda do Império Vagadu, muitas vezes atribuída a pressões externas e transformações climáticas, deixou um vácuo que foi preenchido por outras civilizações na região.
nas antigas planícies do Sri Lanka, surgiu a civilização de Anuradhapura como um testemunho da grandiosidade cultural e espiritual. Entre os séculos 4 a.C. e 11 d.C., Anuradhapura foi a capital que deu forma à identidade da ilha. Anuradhapura é notável por seu complexo sistema de irrigação, incluindo enormes tanques de água e canais. Essas realizações hidráulicas não apenas sustentavam a agricultura florescente, mas também refletiam uma administração sofisticada e uma compreensão avançada de engenharia. A sociedade de Anuradhapura era estratificada, com uma monarquia que desempenhava um papel crucial na manutenção da ordem e prosperidade. Uma economia diversificada, que incluía comércio com outras nações asiáticas, contribuía para a prosperidade da cidade. A despeito de seu esplendor, o declínio de Anuradhapura foi marcado por invasões, principalmente do sul da Índia. Após séculos de influência, Anuradhapura cedeu seu papel de capital a Polonnaruwa, mas seu legado continuou a influenciar a cultura singalesa. E isso não é tudo. Muitas outras civilizações e culturas foram esquecidas pelo tempo, seguindo a oculta da memória coletiva atual. Mas por hoje tá bom. Se inscreve aí e deixa seu like, não te custa nada. Até o próximo vídeo.